terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje na nossa aula de redação. Lembra, na aula passada nós falamos sobre carta pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre carta, porém sobre carta do leitor. Tia Juliana, o que é a carta do leitor? Gente, eu não sei se vocês já tiveram contato, acredito que sim, com jornais, revistas. E lá nos jornais, revistas, elas têm a carta do leitor, que é uma carta um pouco mais crítica, que ela diz respeito a alguma coisa que já aconteceu. Eu coloquei aí para vocês algumas características dessas cartas. Vamos prestar atenção. O leitor, gente, ele é quem escreve. Por exemplo, vocês são os leitores. Se vocês quiserem fazer uma crítica, expor a opinião de vocês em relação a alguma coisa que está acontecendo, pode ser mesmo até uma peça de teatro ou alguma parte da revista que vocês gostam, que vocês querem fazer um elogio ou colocar uma sugestão, vocês podem estar fazendo essa carta que é chamada de carta do leitor. Quando a tia fala crítica, não é apenas apontar as coisas ruins, mas também podemos elogiar, podemos dar sugestões e podemos também falar o que nós não gostamos, tá? Nós expressamos na carta as expressões, as opiniões favoráveis, como eu disse, não favoráveis. Circula em jornais, revistas, como um feedback, ou seja, você dá a opinião. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Para quê, gente? Para essas revistas ou essas coisas que estão acontecendo, elas melhorarem com pontos positivos ou melhorar no que tiver negativo, entenderam? É produzido, gente, com a finalidade de discutir uma matéria, acrescentar ou dar opinião. Ela pode ser tanto na primeira pessoa, que quer falar eu achei, eu acho, ou como na terceira pessoa, que é em geral. Nós achamos que esse ponto da reportagem não foi legal, ou nós achamos essa reportagem muito legal, tá bom? É assim mais ou menos. Nós vamos ver agora uma carta de leitor. Mônica dá o recado. Rodrigo Vísio, lá da Paraíba, ó, Paranaval. O Rodrigo, ele tem 13 anos e sugere uma história em que a turma saísse para um passeio e de repente começasse a chover. O Cascão, desesperado, não encontraria nenhum lugar para se esconder e correria para casa, desviando de todos os pingos da chuva. Está aí uma coisa na qual o Cascão realmente seria capaz. Assinado, né? Rodrigo. Gente, vejando bem, aí tem as opiniões dos leitores em relação ao que eles querem sugerir do que pode estar acontecendo numa futura história da Turma da Mônica, tá bom? Então, o Rodrigo, ele sugeriu isso. Também temos o Leonides, que ele fala, ele é lá de Cuiabá e ele tem 11 anos. E ele pede uma história em que o Cebolinha usasse um creme que fizesse seu cabelo crescer. E assim todas as meninas do bairro ficariam caidinhas por ele, inclusive a Mônica. Pois é, Leonides, o Cebolinha só está esperando alguém inventar esse creme, viu? Então, gente, essa é uma sugestão e nessa mesma sugestão que Leonides deu, a própria revista respondeu a ele falando, né, que estão esperando fazer esse creme para o Cebolinha poder tê-lo. Temos também um segundo exemplo que fala sobre superpoderes. Querida CHC, somos alunos do 4º ano e adoramos a CHC. Usamos durante todo o ano, aprendemos enquanto nos divertimos. A professora disse que escreveríamos uma carta de leitor. Foi unânime a escolha de escrever para vocês. Usamos os contos, poemas, o Reds. Informamos das sessões de profissões, animais, curiosidades para a nossa aprendizagem. Gostaria que vocês publicassem a história dos super-heróis. Beijos para todos, especialmente para Rex. Bem, eu não vou continuar lendo, tá? Porque aqui no final tem falando da sintonia e tem a resposta. O que acontece? A professora daquela escola sugeriu que, já que os alunos gostavam muito e liam muito, né, que escrevessem. Então, vejam bem, nesse exemplo, ele já está na terceira pessoa, pois fala do geral, a turma toda participou.
Também temos falando sobre abandono de animais. E tem uma opinião, né, sobre essa reportagem. Foi triste ver na reportagem do Notícias do Dia, nesta quinta-feira, que o abandono de animais é prática comum em Florianópolis. Aproveito para acrescentar que um dos locais preferidos para este tipo de ação é Barra da Lagoa, onde moro. Diariamente convivemos com esta situação. Precisamos ficar atentos e denunciar sempre para que haja punição para quem pratica esta crueldade. Então, vejamos bem, aí nesta carta do leitor, além dele expor, né, a opinião dele, ele fala aonde tem mais na cidade que ele mora e o que poderia ser praticado para que isso parasse. Então, assim, gente, é bem legal. Agora, o que vai acontecer? A nossa vez, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, colocar lá na página 18 e vocês vão acompanhar junto comigo. Está assim, ó. Você vai ler uma carta de uma leitora publicada por uma revista. Preste atenção. Carta do leitor Xixi no Espaço. Vamos ver que carta é essa. Olá, galera, CHC. Gostei muito do artigo. Como funciona o banheiro dos astronautas? Da CHC 262. Eu nunca ouvi falar sobre esse assunto e foi muito divertida a linguagem que vocês usaram. Gostaria de vocês publicassem mais sobre esse assunto. Adorei escrever. Até a próxima. Flávia Araucária. Vamos lá. Agora, por dentro do texto. O que nós vamos ver, gente? Vocês costumam ler jornais, revistas e o porquê. O que vai acontecer aqui? Vocês vão responder. Quem costuma ler vai botar sim e vai responder o porquê. Porque eu gosto, porque eu acho interessante. Quem não costuma ler vai escrever que não e vai também justificar o porquê. Vocês já escreveram uma carta para a revista ou jornal dando sua opinião sobre alguma matéria? Se vocês já escreveram, já tiveram essa experiência de fazer uma carta de leitor, de participar de alguma coisa, vocês vão escrever. E vão falar qual foi a experiência que vocês tiveram. Se não, não tem problema. É só colocar não. Em sua opinião, qual a diferença entre a seção de carta de leitor dos jornais e de revistas e as seções de comentários dos sites e portais? E aí, gente, o que vocês acham? Nos sites e portais, a gente entra lá e coloca a nossa opinião, nossa sugestão também, certo? A de jornal e revista, ela não tem uma resposta tão rápida quanto a gente faz na internet, né? Então, vocês vão pensar e vão colocar aí pra mim. A carta do leitor, gente, ela expressa opinião, como eu falei, nos jornais e revistas sobre as matérias publicadas. Nela, temos, assim como na carta pessoal, um modelo para a gente poder escrever, que é a identificação do leitor e local, o título, assunto, data ou edição. A opinião do leitor vem e o argumento, que ele está justificando o motivo pelo qual ele está escrevendo. E as sugestões, tá? Que acho que pode melhorar, o que está bom, ok? Vamos lá então para os exercícios. Número 2. Complete as informações da carta. Identificação de quem escreve. Voltando lá na carta, nós vimos que a Flávia escreve, tá? Ela assinou o nome, porque é importante, gente, essa identificação. E o local, ela também botou, que ela é lá de Araucária. Então, ela também escreveu de onde ela vem. Se nós estivéssemos escrevendo, a gente colocaria o nosso nome e a cidade de onde estamos. O assunto da matéria é como funciona o banheiro dos astronautas, lembram? Ela quis escrever porque ela achou interessante esse assunto. E o número da edição da revista, ela também colocou lá, era CHC 262. Ela justificou lá qual foi a edição publicada, esse artigo que ela gostou. Agora, nós temos a produção de escrita da carta do leitor. O que vai acontecer aqui? Vocês vão colocar lá na página 30 do livro de vocês, para a gente poder fazer juntos, tá? Essa parte. Gostaria de parabenizar o senhor Diego Faria Lima pela reportagem Alguns Passos do Nobel da Educação, da edição de 15/2, por ser um dos 10 finalistas do Global Teacher Prize deste ano. Espero sinceramente que ele vença e que possa usar $1 milhão do prêmio
para criar uma ONG para as crianças e adolescentes carentes, mas a parte de qualquer prêmio que ganhou ou possa ganhar. Esse brasileiro, ele é um exemplo do cidadão. Pode fazer por toda uma comunidade ao transformar uma escola violenta em um ambiente agradável. É um líder inteligente, ativo, mas especialmente sensível e preocupado com o bem-estar das crianças e jovens. O Brasil, com certeza, precisa de mais Diegos e mais apoios do poder público para iniciativas como essa. Esta carta, gente, ela foi publicada do site do Diário de Região de São José do Rio Ouro Preto, cidade do interior de São Paulo. O leitor ele faz a referência de uma matéria sobre o diretor da escola Darcy Ribeiro, que foi indicado para um Prêmio Internacional de Educação. O diretor ele foi indicado, né, pelo Teacher Pease, pelo trabalho que ele fez nessa escola. Então, ele fez um trabalho muito interessante pela essa escola e por isso que ele foi indicado. E agora aí tem uma atividade que eu vou sugerir que vocês façam. Eu espero que vocês façam, preste bastante atenção no que a tia disse. Um beijo e até a próxima aula.